2 Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 1. Após o Pentecostes, a pregação do Evangelho se espalhou dentre todas as nações, e a Igreja Apostólica crescia cada vez mais em número. Como na parábola proferida por Jesus, o inimigo também semearia o joio entre o trigo, na tentativa de destruir a Igreja de Cristo. Falsas doutrinas e teorias humanas foram acrescentadas e a pura verdade rejeitada pelo desejo e ambição de muitos que se autoproclamavam representantes de Deus. A pureza do Evangelho do Reino e o conhecimento de Cristo foram trocados pela ostentação e ignorância destes falsos mestres que iludiam o povo com discursos aparentemente piedosos. Antes de sua morte, Pedro e Judas, um dos irmãos de Jesus, foram inspirados a advertir os cristãos sinceros quanto a este terrível engano, apontando para relatos do Antigo Testamento e os terríveis resultados de se apartar do Santo Mandamento. Diante dos enganos espalhados pela Igreja Romana, o reformador inglês Tyndale ergueu a palavra da verdade com coragem e ousadia, esforçando-se por traduzir a Bíblia em sua língua materna e espalhar as boas novas da salvação em Cristo entre os seus compatriotas. Tyndale, como os demais reformadores, encontrou severa oposição. Certa vez, um ilustre doutor católico lhe disse: "Seríamos melhores estando sem as leis de Deus do que sem as do Papa." Tyndale replicou: "Desafio o Papa e todas as suas leis, e se Deus poupar minha vida, dentro em pouco farei com que um rapaz que conduz o arado saiba mais das Escrituras do que vós." O Grande Conflito, página 244. Como Pedro, muitos homens e mulheres têm sido comissionados pelo Espírito Santo, e não sem sofrimentos, a resgatar a palavra da verdade e dela falar com os lábios e com a vida, a erguê-la perante o mundo e mostrar que o conhecimento que dela podemos obter é mais luminoso do que o sol do meio-dia. Estamos inseridos num grande conflito que começou no coração de um anjo criado perfeito. O mistério da iniquidade, contudo, não ficou limitado ao coração de Lúcifer. Seu comércio alcançou o coração de terça parte dos anjos, muitos dos quais foram encerrados por Deus, reservando-os para juízo. Com a multiplicação deste comércio espúrio na terra, Deus fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. As reformas realizadas no meio do povo de Deus sempre tiveram o objetivo de aproximá-lo novamente do Senhor e de sua vontade. O ministério terrestre de Cristo e sua vida em perfeita harmonia com a palavra de Deus revolucionaram a religião formal da época e até hoje é o nosso modelo de reforma, aquele cuja palavra é a ferramenta principal, como sustentou Ellen G. White. A mesma inseparável adesão à palavra de Deus que se manifestou na crise da reforma é a única esperança de reforma hoje. O Grande Conflito, página 203. Ou nos voltamos para o assim diz o Senhor, ou nossa religião não passará de um conjunto de regras e valores não mais significativos do que o dos escribas e fariseus.
Portanto, amados, como bem nos advertiu Jesus, vede que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, versículo 4. Daqui para frente, enfrentaremos tempos ainda mais difíceis. Digo isso não com sensacionalismo, mas com o entendimento dado pela autoridade inconfundível das Escrituras, que tão claramente nos apontam os sinais do fim e as credenciais daquele que prometeu: eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. É a intimidade com a Bíblia que nos protegerá dos últimos enganos dentro e fora da igreja. Apegue-se à palavra de Deus. Leia e estude como aluno aplicado que não fica satisfeito até obter do professor todo o conhecimento possível. Uma coisa eu lhe garanto: você não vai se decepcionar. Vigiemos e oremos. Bom dia, reformados pela palavra. Rosana Garcia Barros.